há 23 anos, com a promulgação da nova Carta, da nova Constituição Brasileira, o Ministério Público ganhou um papel de maior realce na nossa vida pública. Houve quem os considerasse até os promotores dos novos centuriões, pelo engajamento deles no trabalho de fazer valer a moralização da sociedade. Por isso, a gente aqui no 9 Minutos não se furta a abrir espaço para a divulgação desse trabalho, acreditando que contribui também para que algumas práticas se tornem mais conhecidas, mais familiares e promova esse reconhecimento a esse trabalho. Hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça Lidson Fausto da Silva a propósito da campanha que o Ministério Público Capixaba aderiu, a campanha que é a Operação Nacional de Combate à Sonegação Fiscal. Como sonegação é um assunto com que o brasileiro tem muita familiaridade, claro que essa é uma conversa que nos interessa. Doutor Lidson, essa campanha que o Ministério Público Estadual aderiu é uma campanha de âmbito nacional, coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, tem adesão de 17 estados, né? Isso. E qual o balanço que a gente tem a essa altura? Essa operação ela surgiu no âmbito do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o GNCOC, onde o Ministério Público do Espírito Santo também se faz presente. O GNCOC surgiu em 2002 por força da morte do colega promotor de justiça José Francisco Lins, assassinado pela ação armada de uma organização criminosa em Belo Horizonte. Então, os ministérios públicos se uniram e verificaram a necessidade de organizar um grupo de âmbito nacional para que pudesse, então, de forma mais forte, unida e eficaz, combater a criminalidade organizada. O grupo ele se divide em algumas vertentes, né? Combate ao narcotráfico, as práticas de improbidade administrativa, a questão de presídios e também a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro. E já é o terceiro ano, então, que nesse fórum deliberamos essa operação. Nós tivemos a oportunidade de coordenar essa última operação, que foi deflagrada no dia 9 de novembro passado. Ela envolveu 22 estados e o Distrito Federal, e em 17 estados tivemos ações coercitivas, né, ações, medidas judiciais, e os números são realmente significativos. Envolvemos aí a cifra de 1,5 bilhão de valores sonegados e quase 500 denúncias oferecidas nesse dia, além, né, de ações de caráter pedagógico e preventivo, né, que também foram levados a efeito em parceria com instituições e órgãos afetos à matéria, como a Secretaria de Fazenda, a Receita Federal e as polícias. Agora, especificamente, doutor Lidson, Espírito Santo, que números nós conseguimos apurar? Bom, somente nessa operação nós oferecemos no dia 16 denúncias, envolvendo 36 denunciados e 16 empresas. Ao todo, a sonegação fiscal apurada chegou a quase 210 milhões de reais. Mais de 10% do total brasileiro, então. 1 bilhão e 500. Os números são bastante 500 milhões, expressivos, né? Bem expressivos. Desde o grupo, nós hoje temos no Ministério Público do Espírito Santo um grupo especializado na matéria, no combate à sonegação, à lavagem e os crimes correlatos, né? E desde 2007 os números vão crescendo, né, infelizmente, e conseguimos apurar aí já quase 1,5 bilhão de reais em sonegação aqui no estado nesses últimos anos, né? E desse montante, isso valores envolvidos em ações já deflagradas e distribuídas nas varas judiciais. E desse total, cerca de 300 milhões aproximadamente, já de fato recuperados aos cofres públicos. Doutor Lidson, no Brasil a gente tem uma infeliz tradição de estar mal resolvido com a tal da res pública, né? Ou seja, parece que é cultural que a gente considere que o que é público é de ninguém. Sendo que o raciocínio deveria ser exatamente o oposto, o que é público é de todos. Talvez o trato com a coisa pública exigisse de nós mais zelo do que aquilo que a gente tem com a nossa coisa particular, né? Só como é que vê essa cultura da sonegação? Acho que ela está entranhada na nossa conduta? Infelizmente existe, nós observamos que nem sempre a população compreende bem o alcance, né, e a cadeia nefasta de criminalidade que a sonegação causa, né? Eu costumo dizer que da mesma forma que o usuário fomenta o tráfico, a sonegação fiscal também colabora e muito para a corrupção, né?
e é bom que fique claro, né? Nossas ações não estão voltadas ao contribuinte ou ao inadimplente, aquele que tem a dificuldade ou outra de saldar suas dívidas com o fisco. Não é esse o foco. O foco são criminosos, aqueles que se valem de práticas ilícitas para ludibriar, se inserir no mercado de maneira especial, digamos assim, em detrimento dos seus concorrentes, né? Esse dinheiro sonegado, na verdade, e é importante que a população tenha essa consciência, deixou de ser repassado aos cofres públicos e já pesou no bolso do contribuinte e do consumidor. Quando você compramos, adquirimos um bem, um produto, a carga tributária já está inserida naquele valor. Ela faz parte do preço. Exatamente. E muitas vezes o sonegador passa a fazer uso particular, né, privado desse patrimônio que é público, ao invés de repassar para o Estado, que posteriormente deve utilizar essas verbas para prestar serviços públicos, né? É claro que nós não podemos negar, vivemos uma carga tributária elevada, muitas vezes a população deixa até critica ou questiona e por vezes cria mecanismos para não saldar esses valores em razão da má gestão e da ineficiência no trato do dinheiro público, né? Mas o Ministério Público, se de um lado combate a sonegação, de outro também fiscaliza o direcionamento desses recursos, né? Em 9 minutos nós estamos conversando com o promotor de justiça, Lidson Fausto da Silva. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o promotor de justiça, Lidson Fausto da Silva. Estamos falando da campanha da Operação Nacional de Combate à Sonegação Fiscal. Agora, o senhor mencionou um assunto que merece ser mencionado mais do que en passant, essa questão de acabar se vendo uma certa legitimidade na sonegação em função da precariedade, ou seja, da falta de retorno que a sociedade pensa em identificar nos serviços públicos. Né? Quer dizer, vocês trabalham nas duas vertentes. Você trabalha, né, vocês operam no lado da repressão à sonegação e, ao mesmo tempo, na improbidade administrativa, que normalmente está por trás do mau uso do recurso público. Né? A gente sabe, né, que em países como a Dinamarca, a Finlândia, você consegue observar uma carga tributária elevada, né, mas, ao mesmo tempo, serviços à altura. Serviço público de qualidade e índices interessantes de desenvolvimento humano. É óbvio que pode parecer utópico, né, mas esses índices foram alcançados em alguns países. E esse deve ser o parâmetro, né? Entretanto, para o alcance desses parâmetros, a sonegação, sem dúvida, é um entrave, né? Ela gera informalidade, cria na população essa questão do proveito, do jeitinho aqui ou colar, né? Quando, na verdade, ela gera uma criminalidade em cadeia, né? Como eu disse, esses valores deixam, na verdade, de ser repassado. O dinheiro, então, que é desviado pelo sonegador, ele precisa ser, de certa forma, ocultado para que se faça proveito. E aí nós constantemente verificamos a criação de empresas de fachada, a cooptação de pessoas que atuam como laranjas nesses contratos, a corrupção de agentes públicos, seja lá no cartório, na junta, ou mesmo, né, de agentes fiscais, enfim, gera uma bola de neve, uma criminalidade em cadeia que só prejudica o fortalecimento do Estado e o fechamento desses ralos aí que o Ministério Público vive a combater. Agora, doutor Lidson, eu acho que para além da consciência cívica, como se esperava que fosse, né, ter a consciência de que cada um tem seu papel, cumpre o seu papel, cobra os seus direitos, mas para além da consciência cívica, parece que o que funciona mesmo é a certeza da sanção, né? A impunidade, sem Quando dúvida. pega, por exemplo, um grande, vamos usar para usar uma metáfora, pega uma ratazana gorda, a camundongada toda corre, né? Isso é verdade. Tem um efeito de demonstração bem positivo, não tem? Sem dúvida. É a sensação de impunidade. Ela, sem dúvida, gera um efeito nefasto. É necessário... As medidas, quando são tomadas, nós temos diversas experiências nesse sentido, né? Quando determinado setor ou ramo enfrenta alguma medida fiscalizatória ou coercitiva, é comum a movimentação de ramos similares ou próximos, no sentido de regularizar a sua situação, de saldar eventuais créditos, enfim. De fato, isso é perfeitamente
verificado. O nosso ordenamento jurídico prevê uma progressão em que ele considere que, dependendo do status do cargo e dos bens que a pessoa possua, ou seja, quanto maior posição social ela tiver, ela deveria também pagar proporcionalmente a relevância que ela tem na sociedade, até pelo péssimo exemplo que ela irradia. Infelizmente, no caso nos crimes do colarinho branco, né, como são popularmente conhecidos, e também no caso da sonegação, a questão é inversa, né? Infelizmente, se um sujeito pratica um furto, vamos dar um exemplo, ele entra num supermercado e de lá subtrai alguns bens e é flagrado nessa situação, ele vai ser preso, vai ser conduzido, vai responder o processo e ainda que devolva 3 vezes a quantia que furtou, não deixe de responder ao processo, né? No caso da sonegação, não. Se o sujeito parcela a dívida ou venha durante o processo a quitar esse montante, a punibilidade, é extinta e ele então deixa de responder o processo. Infelizmente, isso acontece, a legislação ela vem a facilitar, digamos assim, esse tipo de crime e aí a sociedade tem que ter consciência, nós operadores do direito, para fazer com que essa situação não prospere, né? Sobretudo aí quando do exercício do voto, na eleição dos nossos representantes. Mas enquanto a gente não consegue mudar a natureza humana, é importante ter essa expectativa da punição, né? Sem dúvida. Porque ela inibe, ela intimida. E aí né? nós estamos utilizando de todas as ferramentas e se fosse necessário nesse combate, né? Nós agora firmamos um convênio com o Ministério da Justiça. A partir do ano que vem vamos focar na questão da recuperação desses valores, né? Restringir o patrimônio dessas pessoas que já investigamos, tentar alcançar a diretriz para onde esses bens de fato foram encaminhados e tentar, né, através de mecanismos sofisticados de software, de equipamentos, capacitação de servidores, fazer um rastreamento, um mapeamento e assim poder reaver a parte desse montante ou os maiores valores possíveis para o Estado. Em alguns casos, por exemplo, a gente percebe também um outro critério perverso vigorando. Aí eu já me refiro mais à improbidade administrativa do que propriamente, especificamente a sonegação. A pessoa é flagrada no comportamento errado, demitida, destituída, simplesmente, ou seja, paga a sanção é menor, a sanção é branda em consideração a tudo aquilo que ela cometeu, né? Isso, inclusive, é objeto hoje de debate por força de ações do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, né? Em alguns casos você vê aquela aposentadoria compulsória para alguns agentes. Isso, de fato, tem que ser revisto. São normas ultrapassadas, desculpe, e que não condizem, né, com os anseios da sociedade e com aquilo que o Estado brasileiro pretende, né, avançar, pelo menos que nós estamos observando pelos últimos mandatários. Né? Não condiz com elementar senso de justiça, né? Pô, o cara rouba, só devolveu e acabou? Com certeza. Só isso, né? Muito grato, doutor Lídio, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço, é um prazer poder esclarecer a sociedade e prestar conta do nosso trabalho. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do promotor de justiça Lidson Fausto da Silva, falando a respeito da participação do Ministério Público na Operação Nacional de Combate à Sonegação Fiscal. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a viver.